O design de interiores é uma área de conhecimento e aplicação prática que tem como objetivo o planejamento e criação de ambientes internos. Tem a capacidade de despertar sensações. A estética e a funcionalidade caminham juntas. É necessário que nessa junção de elementos busque-se harmonia. É composto por texturas, cores, padronagens, formatos e materiais. E seus princípios e fundamentos são equilíbrio, harmonia, unidade e variedade, ritmo, escala e proporção, contraste, centro de interesse, linhas, padronagem e luz. O equilíbrio nada mais é do que manter as partes compensadas. Pode ser simétrico, assimétrico ou radial. O equilíbrio simétrico é mais formal, óbvio e estático, e atrai a atenção para o centro da composição. Como exemplo, esse design de interiores, projetado para um quarto de casal, onde as mesas de apoio, as luminárias pendentes e o espelho foram posicionados de modo simétrico e chamando a atenção para o centro da composição, que é a cama. O equilíbrio assimétrico é mais informal e dinâmico. Nele, o foco está na composição como um todo, não só no centro dela. Já o equilíbrio radial é marcado pela curva e enfatiza o ponto central, o que pode tornar a composição monótona e óbvia, mas com o uso de elementos compositivos variados pode se tornar mais dinâmica e criativa. A harmonia consiste na utilização de elementos compositivos que possuem algumas características comuns, como contornos, linhas e texturas, como ocorre na imagem a seguir. Muito ligada à harmonia, a repetição de diferentes características comuns a variados elementos proporcionará unidade com variedade compositiva. O ritmo cria dinamismo na composição, proporcionando a ligação visual entre diferentes pontos de um mesmo ambiente. Pode ser constante, quando os elementos são iguais, ou variado, quando há algumas pequenas diferenças. A escala pode ser humana, visual ou da construção. A humana compara a medida do objeto em relação ao homem, o que é chamado de ergonomia. Já a escala visual faz uma comparação entre os objetos e o mesmo ambiente. A escala de construção ocorre quando elementos arquitetônicos e detalhes decorativos estão diretamente relacionados ao espaço físico, e não com o homem que o utilizará, muitas vezes presente em igrejas, transmitindo sensação de poder e inferioridade do homem. A escala, no sentido de proporção de desenho, é usada para a redução proporcional do objeto de trabalho, seja um mobiliário ou a planta de um ambiente. Essa redução permite sentir, dimensionar e trabalhar o espaço como se estivesse lidando com as medidas reais. A proporção é relativa, sempre referente ao espaço ou a outros objetos. Por exemplo, as cadeiras devem ser proporcionais à mesa e esta ao ambiente. O contraste consiste na diferenciação, oposição, destaque de objetos em relação a outros, seja através de cores, formas ou estilos. O centro de interesse busca atrair atenção e criar movimento à composição. Há 4 centros de interesse básicos, que podem até ocorrer em conjunto, porém um centro deve se destacar. O centro de interesse arquitetônico busca tirar proveito de elementos pré-existentes, como vigas, pilares e lajes. No artificial, são os objetos que vão chamar a atenção. O natural cria uma integração entre o interior e o exterior, onde elementos da natureza são o ponto central. O ocasional ocorre em situações específicas, como decorações festivas, como o Natal, por exemplo. Presentes em móveis, papéis de parede e tecidos, as linhas imprimem sensações e emoções conforme sua forma. Podem ser retas ou curvas. As linhas retas são mais rígidas e remetem ao masculino. Podem ser horizontais, remetendo ao horizonte, ao repouso e tranquilidade, dando sensação de ampliação do ambiente. Verticais, que impõem firmeza e superioridade, elevando a altura dos ambientes, ou curvas, que são mais delicadas, femininas e transmitem leveza ao espaço. As texturas podem ser sentidas e vistas ao nosso redor, cada uma interferindo na percepção do ambiente de uma determinada forma. Podem ser lisas ou rugosas, finas ou grossas, leves ou pesadas, claras ou escuras, brilhantes ou opacas. Patronagem bidimensional é um componente visual do projeto, que remete a sensações, como por exemplo a patronagem floral, linear e geométrica, devendo ser proporcionais ao espaço. As características são baseadas nas linhas, texturas, tipos de equilíbrio e cores, e diferem do estilo, o qual possui relação tempo-espaço e pertence a um determinado momento histórico. Por exemplo, um ambiente é sofisticado quando possui linhas curvas e retas, texturas finas e brilhantes, cores intensas e equilíbrio assimétrico. É rústico se possui linhas retas, texturas rugosas e foscas, cores neutras e escuras, e equilíbrio simétrico. Já quando possui predominância de linhas horizontais, uso de cores vibrantes, texturas lisas e equilíbrio assimétrico, trata-se de um ambiente moderno. A iluminação é indispensável para a funcionalidade de um ambiente e pode atuar nas emoções, sensação e percepção de quem frequenta ou utiliza o espaço, podendo alterar a atmosfera do lugar, criando cenários. A luz pode ser natural ou artificial. Um projeto luminotécnico deve ser funcional, prático, criativo e flexível, pensando na cor e na luz de forma conjunta, pois uma interfere e interage com a outra. Aspectos como tipo de luz, de iluminação, de lâmpada, luminária e facho luminoso também devem ser levados em consideração.